Fala programador, beleza? Tudo bem com você? Bom, neste vídeo eu vou lhe ensinar mais sobre listas, tá? Conteúdo da hora, top demais, vindo aqui para vocês gratuitamente. Já se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer, porque conteúdo massa assim, difícil, hein, galera? Difícil. Vai ter muito mais vindo por aí, tá? Então é o seguinte, hoje a gente vai abranger um pouco mais sobre as listas. Indexamento positivo, indexamento negativo, indexamento de intervalo, indexamento de múltiplos no intervalo e abranger um pouco também sobre o index off. Pessoal, outros conteúdos, que nem eu tinha falado que ia passar o LEN, praticamente já expliquei no outro vídeo, né, como é que funciona. Então, bom, no vídeo de variável, no vídeo de função e tudo mais, já tem lá explicando tudo mais. Então, corre lá se você quiser dar uma olhada, tem bastante conteúdo legal, tá? Dá uma olhada aí no canal, tem bastante vídeo massa. E se você não assistiu o vídeo de variável, que vai ser muito importante, tá? Porque eu presumo aqui que você entrou no vídeo de lista, você já tem uma noção do vídeo de variável. Então, tá aparecendo o cardzinho aqui em cima. Corre lá, dá uma olhada, vídeo de variável, tá? O vídeo de variável é super importante, você ter uma noção para tá vendo esse conteúdo aqui, tá? Até porque eu já espero que você já venha sabendo como é que funcionam as definições de lista. Show? Então, beleza. Vamos criar aqui uma variável list, né? E vamos armazenar dentro dela uma lista, certo? Aí a gente já sabe que a gente tem aqui os elementos de dentro da lista. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Vamos colocar até 9, 6, 7, 8 e o nosso 9 aqui, ó, show. Beleza? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente já sabe também que o indexamento dessa lista parte do zero. Então, o nosso 1 vai ser o índice 0, o nosso 2 vai ser o índice 1, o nosso 3 o 2, o 4 o 3, o 5 o 4, o 6 o 5, o 7 o 6, o 8 o 7 e o 9 o 8, certo? A gente tem esses índices aqui para nossa função. Só que esses índices aqui, eles são os índices positivos. Então, se a gente for definir isso aqui, são os índices positivos, certo? Partindo do zero. Então, a gente tem que nossos índices positivos, eles partem do zero, certo? Os índices positivos, eles partem do zero. E como é que a gente acessa esse tal de index? Certo, vamos lá. O índice, ele vai definir uma casa, certo? Então, ele vai definir que esse elemento aqui, ele está na casa 0. Esse elemento aqui, ele está na casa 1. Esse está na casa 2. Esse na 3. E assim por diante até o final, certo? E quando a gente fala de índice positivo, como eu já falei, eles partem do zero. Então, ele sai nomeando, quer dizer, numerando, né, as casas de acordo com a casa que ela tá. Então, de acordo com a casa anterior. Ou seja, se eu adicionar mais uma casa aqui, essa casa 8 vai se tornar uma casa 9. E assim por diante. Então, você vai nomeando as casas, vai adicionando as casas, e as casas numéricas elas vão sendo somadas ali logo em seguida do zero, certo? Então, é assim que funciona. Então, beleza. A gente tem aqui que a gente armazenou uma lista dentro da nossa variável list, e essa lista aí tem 9 elementos e 8 index. Por que 8? Porque parte do zero. Então é sempre a quantidade de itens que você tem menos 1, porque parte do zero. Show? Beleza. Como é que a gente vai acessar isso agora? A gente vai acessar da seguinte forma. A gente vai pegar e vai colocar esses colchetes aqui, tá? Esses colchetes aqui, eles vão fazer a função de interpretar o índice que a gente está passando ali, né? E trazer para a gente o índice que está ali. Então, se a gente pegar aqui o list 0, ele vai trazer o nosso 1. E você pode armazenar isso aqui numa variável, tá? Então, no caso, eu vou armazenar aqui em x. Então, beleza, armazenamos em x. E agora eu vou exibir o x. E a gente vê que o conteúdo que a gente armazenou em x é o 1. É o 1 porque o 1 é o item que a gente tem na casa 0. Se a gente pegar aqui e dar uma olhada nisso daqui, a gente pode literalmente colocar um tuple aqui, certo? A gente pode colocar um tuple com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo, vários elementos ali dentro. E como ele vai estar na casa 1,
Se a gente rodar isso daqui, ele vai, tipo, literalmente fazer com que esse x aqui se torne o tuple, porque a gente acessou ele e gravou ele na nossa variável, certo? Então ele extraiu esse tuple daqui da lista, porém, é como se fosse uma cópia, tá, pessoal? É uma cópia que a gente está fazendo e realocando na outra variável, só que de forma que ela tem um ponteiro diferente, certo? Então, se vamos supor, o tuple, eu não consigo fazer modificação no tuple, tá? O tuple não dá para fazer modificação no tuple, porque, enfim, ele não aceita esse tipo de operação. Se você viu o vídeo de variáveis, eu explico isso. Mas vamos supor, se eu quiser puxar um elemento de dentro desse tuple aqui no x, eu consigo. Então, se eu pegar e querer o 0 do tuple, ele vai puxar para mim o 1, tá ligado? E o 1, por quê? Porque ele pegou aqui na lista o 0, tá? Ele pegou o 0, que é a nossa lista, certo? Da nossa lista aqui, ele pegou o 0, que é o nosso tuple. E o tuple que ele pegou aqui, ele alocou dentro de x, de maneira que agora o x, ele está sendo acessado, certo? Ele está sendo acessado aqui na busca do 0 do x, que é o tuple. Então ele vai estar puxando o 0 do tuple. De maneira que se eu puxar aqui o 2, ele vai trazer para mim o 3. Então ele traz para mim o 3, porque é o índice 2 do nosso tuple, tá? Que a gente está acessando aqui. Se eu trazer aqui só o x, ele vai trazer para mim só o tuple. Se eu puxar, sei lá, o segundo elemento aqui da lista, ele vai trazer para mim o 3 também, porque o nosso terceiro elemento, o nosso segundo aqui, né, o índice 2 da nossa lista é o nosso 3. Aqui deu uma desfigurada, né, por conta do tamanho do tuple ali, mas se a gente voltar aqui, ó, dá para ver, ó, que o nosso índice 2, ele é a casa onde está alocado o nosso item 3, certo? O nosso int 3. Então, se a gente puxar, vamos supor, e colocar aqui um str no lugar do int, e colocar, sei lá, um hello, vai. E aí a gente vem aqui e executa isso daqui, ele vai trazer o str também. Porque, como eu falei, não importa o tipo do item que está ali dentro, né? A classificação do item, se ele é uma lista, se ele é um tuple, se ele é um int, se ele é um dicionário, se ele é, sei lá, um str, enfim. O que importa é a casa que ele tá. A casa que ele tá é o índice que a gente está puxando. Então, no caso aqui, a gente está puxando o índice 2, né? E a gente pode puxar o índice 2, o índice 3, o índice 4, até o índice disponível. Então, eu vou voltar isso aqui para o nosso 3, né? Eu justamente deixo nessa ordem aqui para vocês verem a diferença, né? De que se a gente partisse do 1, a gente teria um acréscimo de 1 em cada um deles. E se a gente parte do 0, a gente tem um acréscimo de menos 1 em cada um deles em relação à nossa lista aqui, certo? Porque a gente não está partindo do 1, a gente está partindo do 0. Então, é bom ficar de olho nisso daí, porque isso aqui geralmente dá muita confusão, ainda mais quando a pessoa está iniciando, certo? Então, beleza. Aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, o 8 aqui, e rodar aqui, ele vai trazer o nosso 9, beleza? Ele vai trazer o nosso 9 e a gente pode ver isso daqui. Espera aí, se eu dar um salvar aqui, né, primeiro, sempre tem que salvar, senão não vai rodar, beleza? Então, olha só, temos o nosso 9, certo? Se, vamos supor, eu puxar um 9 aqui, ele não vai ter, porque a gente puxou o 8, é o último, certo? Se eu puxar um 9, não vai ter. Então, o que vai acontecer se eu puxar um 9? Ele vai dar um erro. List index out of range. Por que ele está dando esse erro? Simplesmente porque, como ele falou em inglês ali, se você já não captou pelo inglês que ele disse ali, é o seguinte, o nosso index está fora do range da lista, ou seja, do intervalo que a lista tem. Né? Ele está fora. Então, assim, não tem como você acessar algo que não está ali. Não tem como você acessar um index que não existe, certo? Então, para você acessar um índice que existe, você tem que saber que aquele índice tem lá. Então, no caso, a gente sabe que vai até o 8. Ou seja, não tem como a gente acessar um 9, certo? E se a gente tentar acessar antes do 0, sei lá, um menos 1, também não vai dar o resultado esperado, entendeu? Porque acontece algo diferente quando você faz com índices negativos, né? E eu já vou mostrar aqui para vocês também. Mas basicamente o índice positivo é isso, tá? Você tem que saber aqui
qual é o tamanho da sua lista, e aí você pode usar o len, que eu já expliquei, para saber o tamanho da lista, quando você for passar numa condicional e tudo mais. Então você usa o len ele vai te retornar os números de elementos, partindo do 1, tá? Ele vai partindo do 1. Ele não vai partir do 0 que nem os índices. Então ele vai partir do 1, os números de elementos, e vai te dar os números de elementos. Se você colocar esse len dentro de um range, por exemplo, o range ele vai partir do 0 até o 8, porque o range ele já é idealizado, né, para funcionar dentro de for e tudo mais, justamente para fazer iteração em lista e outros tipos de coisas, por exemplo, tuple e por aí vai. Entendeu? Então ele já faz essa conversão para você de -1. Mas se você quiser, tipo, utilizar isso nas listas e tudo mais, também vai ter que aplicar um -1, né? Mas de certa forma, quando tu vai passar numas condicionais, a maior parte das funções pré-definidas que tem, elas já vão fazer isso para você, elas já vão pegar e já vão tirar o -1, né? E aí elas já vão iterar de 0 até 8, né? Fazendo isso daí, que é o mais lógico, né? É o esperado, porque tu já tem essa parte aí já cuidada para você, então tá safe. Beleza, isso aqui são os índices positivos, show, tá bem claro, a gente já sabe agora que se a gente estourar isso daqui vai dar erro, a gente sabe que se a gente der -1 também não vai funcionar como esperado. Beleza, mas por que não vai funcionar como esperado? É muito simples. O que acontece é o seguinte, quando a gente trata de índice negativo, certo? Indexamento negativo, a gente está falando do seguinte, começar do final para o começo. Então, o final aqui ele se torna -1. O item anterior ele se torna -2. O anterior ele se torna -3. Entendeu? E aí por aí vai. Eles vão sendo cada vez, né, mais trazidos ali para o negativo, de maneira que ele vai de trás para frente. Então é como se você estivesse tentando acessar o indexamento positivo, só que de maneira regressiva, certo? Do final para o começo. Então você não acessa da forma padrão que você acessaria. Você literalmente está voltando lá de trás da lista, do último elemento que ela tem, como se o último elemento dela fosse o começo, certo? Como se o último elemento dela fosse o começo. E no último elemento dela, você está puxando para o começo, certo? Que nem eu estou fazendo aqui, ó, puxando do final para o começo. Então você está vendo aqui, ó, que a gente tem o último elemento sendo -1, depois -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. E a gente já vê que se a gente cortasse o menos de cada um deles, é literalmente a sequência que a gente fez aqui, só que invertida. Então o que acontece? Já fica muito claro de que ele parte do final para o começo, né? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o indexamento negativo, ele não parte do 0, porque o 0 já está atribuído ao 1, certo? Ele já está atribuído. E se a gente colocasse um -0, isso não ia fazer muito sentido, matematicamente falando. Então, ou seja, ele parte do final para o começo, no -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, e aí a gente pode iterar através desses elementos da mesma forma. Então se a gente vir aqui e falar que esse index aqui é um index negativo, e a gente vir aqui e acessar ele negativamente falando do final para o começo, a gente vir aqui, a gente vai ver que ele vai trazer para nós o nosso 9. Se a gente puxar o -2, ele vai trazer para a gente o nosso 8. E por aí vai, até o 1. Ah, mas e se ele trazer um -10? Tem como? Não, não tem. Ele vai dar erro também. Ele vai falar a mesma coisa. List index of out of range. Por quê? O que acontece? Se a gente não tem, é a mesma coisa. Se a gente partisse do começo aqui para o final e a gente não tem um index positivo 9, não vai estar dentro do range, não vai estar dentro desse nosso intervalo. Se a gente fizesse ao contrário, apesar de esse daqui pra gente ser o início, como ele inverteu a lógica aqui virou final. Então se não existe outro número aqui, não existe um -10, ele vai parar aqui no -9. Né? Então você tem que ver aí a quantidade de elementos que você tem na sua lista, né? E lembrar que os índices positivos é a quantidade de elemento -1, tá? Então são os elementos -1, e esse daqui vai ser nossos elementos vezes
menos 1, certo? Só que, tipo assim, partindo do 1, né? Então a gente vai sempre partir do 1. Nossos elementos vezes menos 1. Então o que acontece? Os índices negativos eles vão ser nossa quantidade de elementos multiplicado por menos 1. E os nossos índices positivos vai ser a quantidade de elementos menos 1. Então se a gente tiver 9 elementos, vai ser 8. Até 8, partindo de 0. E se a gente tiver, tipo, o índice negativo desses 9 elementos, vai ser menos 1 até menos 9, certo? De forma regressiva. Então é assim que funciona o nosso indexamento positivo e o nosso indexamento negativo. A gente já cobre essas duas partes aqui, né? E as listas que a gente já tinha explicado como é que funcionava no vídeo de variáveis. Show? Beleza, então. Agora a gente vai falar um pouco, isso aqui é novidade para vocês, tá? Que tá aí assistindo pelo menos sobre os vídeos do meu canal. Então isso aqui é novidade. Se você não viu ainda esse conteúdo aqui, eu vou estar te explicando. Mas se você já viu aí, também fica aí, porque vai que você aprende alguma coisa nova. Show? Então, beleza, vamos lá. A gente vai falar agora de indexamento de intervalo. O que é o indexamento de intervalo? O indexamento de intervalo, ele funciona da seguinte forma. A gente tem esse caractere aqui, como aqui o Word, né, para acessar esse indexamento de intervalo, que é justamente assim. Ele é da onde parte até onde vai. Menos 1. Como assim menos 1? Seguinte, ele vai iterar através dos indexes positivos, trazendo para a gente uma nova lista de elementos, que é o intervalo. Ou seja, partindo do 0 até o índice 3, certo? Só que tem um detalhe. Esse partindo de e indo para não funciona da maneira que a gente está pensando. Então ele vai pegar o índice 0, ele vai andar até o 3, vai ser aberto no 3. Ou seja, ele não vai trazer para a gente o item que está no index 3. Ele não vai trazer o nosso 4, que está na casa 3 do nosso index positivo. Ele vai parar no 4. Só que ele só vai trazer o 3. Ou seja, ele só vai trazer até a casa 2. Então, a gente tem bolinha fechada no 0 até 2. Bolinha fechada no 2. Andou até 3, bolinha aberta. Certo? Então é assim que funciona. No caso, isso daqui, matematicamente falando, é dessa forma, né? Então ele é de 0 até 3, aberto no 3. Fechado no 0, começa no 0, vai até 3. Então a nossa sequência esperada vai ser 0, 1 e 2. Que, traduzindo ali para os itens da nossa lista, vai ser 1, 2 e 3. Então se a gente rodar isso aqui, a gente pode rodar isso aqui, e a gente vai ver que o nosso 0 tá muito pirado, porque eu não salvei, claro, verdade. Agora sim, vem o nosso intervalo da maneira correta. Então a gente tem 1, 2 e 3, certo? Como previsto. E ele para no nosso 4 ali, mas ele não engloba o 4. Então ele traz o nosso índice 0, 1, 2, que responde exatamente ao que ele trouxe pra gente, numa nova lista. Então ele traz esse intervalo dentro de uma nova lista, tá? E essa lista é acessável. Se a gente puxar aqui o 0 dessa lista, a gente vai continuar puxando o nosso 1, tá? Essa lista é acessável e ele vai salvar numa nova lista. Show? Então a gente tem esse tipo de possibilidade aqui. Esse 0 aqui não necessariamente precisa, tá? Porque quando tu tá partindo do 0, você não precisa colocar o 0. Ele já identifica que você tá partindo do 0. Quando que precisa? Quando você estiver partindo de algum que não é 0. Então vamos supor, se eu estiver partindo do 1, ou seja, daqui, aí sim, aí eu vou ter que colocar. Porque ele não tem como saber de qual eu estou partindo, ele vai assumir que é 0, né? E se eu não quiser que ele parta do 0, eu tenho que especificar. Se eu rodar, ele vai trazer para mim, ó, bolinha fechada no index 1, bolinha aberta no index 3. Qual que vai ser o nosso intervalo? Vai ser 2 e 3. E não necessariamente 2 e 3, vai ser os itens que estão ali. Então, aquele mesmo exemplo, se eu tiver uma lista aqui de, sei lá, 5 elementos, 5 elementos, partindo ali, e rodar isso daqui, ele vai trazer para mim esse tuple, né? Não é uma lista, esse tuple de 5 elementos, partindo ali do 1 e indo até o 6, né? Dando um pulo ali, pulando 4, né?
E ele vai trazer pra gente essa tuple aí, né? E o nosso 3, porque eles são os que correspondem ao index 2 e ao index 3, certo? Então a gente vai voltar isso daqui para o nosso 2, como estava antes, e ele vai trazer ali para a gente a mesma coisa, tá? Então é assim que funciona o indexamento de intervalo. Se a gente colocar aqui estourar o limite, também vai dar problema. Então não é aconselhável estourar o limite, você tem que saber. Então se for usar isso dentro de uma função onde essa lista vai ser variável, faz o bom uso do len, tá? Para você conseguir saber até onde que vai ali de maneira autônoma, né? Dentro da sua função, dentro do teu for, dentro do teu while, para você conseguir controlar isso e evitar que o seu código pare por algum problema relacionado a estourar o indexamento dos elementos que tem ali dentro da sua lista, beleza? Então é mais ou menos isso. Então aqui é da onde parte e aqui é até onde vai. Lembrando que até onde vai é bolinha aberta e da onde parte é bolinha fechada. Show? É assim que funciona o indexamento de intervalo. Agora vamos explicar como é que funciona o nosso indexamento de múltiplos no intervalo. O que é a ideia do indexamento de múltiplos no intervalo? É o seguinte, se a gente partir do zero, vamos supor que eu tenha algum tipo de código que eu precise acessar todo elemento que esteja a cada 3 casas partindo do zero. Então vamos supor, eu saio do zero ali, do index 0, aí eu quero acessar o 3, aí depois eu quero acessar, passar pelo 4, passar pelo 5 e acessar o 6, passar pelo 7, passar pelo 8 e acessar o 9, entendeu? E por assim em diante, de 3 em 3. Como que eu faria? Simples. Indexamento de múltiplos no intervalo. Como que funciona o indexamento de múltiplos no intervalo? A gente utiliza essa keyword aqui de 2 pontos, tá? 2char, 2 pontos, que é simplesmente os 2 pontos, tá? Que você tem no teu teclado, os 2 pontos que usa para um monte de coisa, a gente coloca aqui os 2 pontos, certo? E esses 2 pontos aí, ele vai ser o seguinte, da onde parte. Então, se a gente partir do zero, como novamente dizendo, não precisa, tá? Então, partindo do zero aqui e até onde ele vai. Então, vamos supor, até onde ele vai não, tá? Aqui é os múltiplos que ele vai pular. É o pulo que ele vai pular. É tipo a progressão geométrica dele. Então, de tanto em tanto, ele vai indo naqueles índices, certo? Então, se a gente pegar aqui e rodar, vamos supor, de 3 em 3, como a gente tinha falado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente falou. Ele vai pegar o nosso 1, que está no índice 0. Aí depois ele vai pegar o nosso 4, que está a 3 de distância do 0 aqui. Então, 1, 2, 3. A 3. Aí aqui é bolinha fechada. Pegou. Aí beleza. Aí 1, 2, 3. Pegou o nosso 6, que é o nosso 7. E aí a gente tem isso aqui. Como aqui para cá não tem mais, tá? Como aqui não tem mais, não tem um próximo elemento aqui, não tem como ele trazer para nós. Porque não tem, certo? Não tem como ele trazer algo que não tem, certo? Então vamos supor, se a gente adicionar mais um aqui, aí sim, aí ele vai trazer. Certo? Aí ele vai trazer. E aí vai mudar tudo. Ele vai partir do 0, vai pegar o 3, vai pegar o 6 e vai pegar o 9. Né? Porque aí ele tá partindo certinho. Ele tá de 3 em 3, pegando todos os elementos. Mas aí a gente entra no outro caso. Porque aí a nossa lista tem 10 elementos. Certo? A gente tá falando de uma lista com 9. Certo? Então, beleza. Show. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos iterar através de 2 em 2 nesse intervalo de múltiplo aí. Ele vai trazer o nosso 1, aí ele vai trazer o 3, o 5, o 7 e o 9, certo? Por quê? Porque ele está pegando aqui o 1 do 0. Então a gente pode fazer aquela mesma ideia, certo? Vamos fazer aquela mesma ideia. Pegou aqui o 0, aí ele vai andar 1, 2, quando chegar aqui no 2 ele vai pegar o que está no 2, que no caso é o 3, então eu vou colocar aqui em cima, tá? Já vou colocar aqui, pegou aqui, deixa eu só colocar aqui a keyword do Better Comments. Aliás, se tu quiser esse addon aí, tá na descrição, junto com os temas, junto com o link de instalação do VS Code, tá tudo certinho aí para vocês. Fechou? Então aqui ele vai andar 1, 2, e ele vai pegar o nosso 4, que é referência ao 5, aí ele vai andar 1, 2, vai pegar o nosso 6, que é referência ao 7, e vai andar 1, 2, e vai pegar o nosso 8, que é referência ao 9. E aí ele vai formar exatamente o que a gente está vendo aqui, ó, certo? Então ele vai pegar aqui é índice 0, aqui é índice 2, aqui é índice 4, aqui é índice 6 e aqui é índice 8. Ele vai pulando
de 2 em 2 pegando. Então, imagina que ele vai fazendo isso aqui, ó. Pum, 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 pum. Pegou. E aí ele compila tudo isso aqui dentro de uma lista. Isso aqui vira uma lista e a gente pode acessar esta lista. Se a gente, vamos supor, falar que vai partir do 2. O que é a única diferença que isso aqui vai fazer? Ele vai partir aqui, ó, 0, 1, 2. Então, ele vai partir do nosso 2. Ou seja, se ele vai partir do nosso 2, a gente espera uma lista de 3, 5, 7, 9, certo? Então, é bem tranquilo isso daí. Show? Bem tranquilo. Esse é o indexamento de múltiplos no intervalo. Se tu quiser assistir de novo aí, essa aqui é a vantagem de ter vídeo no YouTube. Tu pode assistir quantas vezes você quiser. Já deixa aquele joinha, aquele se inscrever se tu tá gostando do conteúdo, que isso apoia demais o canal, fechou? E agora que a gente já explicou esse indexamento de múltiplos no intervalo, agora a gente vai explicar o index off. Como é que funciona o index off? O index off, ele consiste no seguinte, em você conseguir localizar aonde está o elemento dentro da lista, certo? Qual é o índice do elemento? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse daqui e vou colocar um ponto index no final da nossa variável lista, né? Que ele tá chamando aqui, ele tá chamando a variável lista que a gente armazenou ali em cima. Ele até, ó, o VS Code ele até acende ali pra gente, parece até mágica, né? Esse negócio é muito louco mesmo, é muito louco essa plataforma, cara. Se você tá começando a programar, já inicia pelo VS Code, ele completa os códigos, ele faz tipo, mano, toda uma identificação para você, tipagem automática em alguns casos. É muito louco mesmo, vale muito a pena, tá? Fazendo propaganda aqui, ó, que Microsoft, tamo aí. Enfim, aí é o seguinte, vamos lá. Se a gente puxar o elemento 1, como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer um index, então ele vai procurar aqui, certo? Por um elemento int 1. Quando ele achar, ele vai verificar qual casa que ele tá. Então é como se ele fosse de porta em porta aqui, batendo em todos esses elementos aqui, tá? Procurando pelo 1. Certo? Tipo um detetive maroto assim, procurando. Cadê o elemento 1? Tô procurando o elemento 1, achou, pronto. 15 que tá no 0. E aí ele vai gravar pra gente aqui no X o índice da onde está aquilo ali, certo? Se a gente botar isso aqui, ele vai trazer para nós o 0, porque ele achou aqui e realmente está no 0. Se a gente puxar, vamos supor, e colocar aqui um 10, ele vai trazer pra gente o nosso 10. Olha só, trouxe para nós o nosso 10. Show? Que está na casa 0, no índice 0. E isso daqui vai funcionar para praticamente muita coisa, tá? Então, até para str. Se eu procurar aqui, ó, uma str que está ironicamente escrito str dentro, e eu procurar aqui, olha só, ele vai falar que está no índice 0 também. Ah, mas pera um pouco, como é que ele está achando letra? Simples, porque as letras, apesar da gente ver elas como letras, elas têm um valor matemático, né? Elas têm um valor a nível de código, um valor numérico ali, né? E esse valor numérico, ele simboliza ali a letra. Então, se a gente puxar o binário, a gente vai ter que, vamos supor, a definição binária de uma letra, né? Que é aqueles caracteres de 8 dígitos lá, que a gente chama de bytes, né? Que são construídos a partir de bits. A gente tem literalmente a nossa identidade da letra ou do número, né? E essa identidade somada com os outros caracteres forma a identidade do código str que a gente tem ali dentro. E essa identidade é usada pelo index para conseguir achar aonde está a nossa bendita posição dessa nossa escrita, ou desse nosso int, ou desse nosso tuple, enfim, por aí vai. Ele vai conseguindo achar justamente pela identidade disso daí, certo? Então, é assim que funciona o index, e aí a gente cobre todos os tópicos que a gente trouxe para essa aula aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele joinha, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não deixou o joinha. Maldade isso aí, hein? Eu esperava que já tivesse. Então, e aí tem muito conteúdo muito massa por vir por aí, tá? Eu acredito que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa muito top vindo por aí. Tem outros vídeos no canal, se você não viu ainda, corre lá ver, tá? Muito vídeo legal, de função, definição e por aí vai. Explicando também combinadores, if, else e muita coisa massa, fechou? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, falou, fui!